Aqui vocês veem que o lote de matriz que a gente tem, ele é muito maior do que o lote anterior, né, em cada baia, né, então não tem aquela divisória ali, igual tinha antes, tá. O que a gente tem aqui, ó, que é importante, né, primeiro, monitoramento, né, essa foto foi tirada da câmera, né, então monitoramento aí com câmeras, né, importante para a gente ver se não tá ocorrendo nenhuma briga, nem nada para intervir. E a gente vê, ó, essas placas brancas aqui, ó, que simulam umas divisórias, né, uns semi-boxes aqui. Isso aqui, pessoal, é uma estratégia muito importante para a gente evitar briga, tá? Então a fêmea suína ela consegue vir e deitar aqui, ó, e, né, evitar tanta briga. Então ela consegue ficar resguardada aqui, tá? Ela consegue ficar escondidinha aqui, ó, e mais segura, tá? Então essas baias aqui, ó, essas placas brancas aqui que simulam as baias, serve para isso, para diminuir briga e elas se sentirem mais seguras e diminuir o estresse, tá? Aqui a gente tem o local onde elas conseguem caminhar, né, se movimentar. E essa estrutura aqui, ó, pessoal, tá? Isso aqui é o mini box automático. Então, olha aqui essa fêmea aqui, onde é que eu tô passando essa matriz, onde eu tô passando o mouse. Ela chega aqui na frente, abre uma portinha que tem aqui, ó, é uma porta assim, ela abre, tá? E aí ela entra aqui para dentro, tá? Quando ela entrar aqui dentro, o que que acontece? Aqui em cima a gente tem um mini silo de ração. Aqui ocorre uma leitura, né, da identificação dessa fêmea. E se essa fêmea ela ainda tem ração para receber nesse período, é liberada a ração dentro de um coxo que tem aqui dentro e ela se alimenta. Se ela é uma fêmea que ela já se alimentou, né, ela comeu o que ela deveria comer, mas ela entra ali para dentro de novo, abre a porta da frente aqui, ela sai para fora e ela não ganha ração, tá. E aí vai ocorrendo esse fluxo aqui, tá. Aqui, pessoal, mais um exemplo, tá, de outra granja aqui onde tem baia de gestação coletiva, tá. Então, o que que acontece aqui, ó? Aqui a gente vê que tem um outro tipo de estrutura dividindo as baias, tá? E aqui a gente tem também um mini box automático, tá? Então aqui, ó, esse cano onde eu tô passando o mouse é onde vem a ração lá do silo, tá? Vem a ração do silo, ela cai aqui, ó, nesse mini silozinho, e aqui dentro a gente tem um coxo. A fêmea suína vem aqui, abre a portinha e ela entra, tá? Ela entrou aqui, fez a leitura da identificação dela. Se ela já comeu o suficiente para aquele período do dia, abre a porta, ela não recebe alimento e ela sai, tá? Se ela precisa receber alimento, ele entra aqui, ele libera a quantidade adequada e depois que ela come, ela é liberada, tá? Isso evita, pessoal, disputa por alimento e faz com que as fêmeas comam todas a mesma quantidade, né? E aí a gente tem uma uniformidade maior do lote de matriz. Aqui mais um exemplo para vocês. Então aqui a gente tem, ó, várias, né? Aqui uma granja bastante grande e a gente tem vários mini boxes automáticos. Então várias fêmeas conseguem se alimentar aqui ao mesmo tempo. Tem uma demanda maior, né? Mais fêmeas e aí elas entram aqui, ó, várias ao mesmo tempo, né? Ele faz essa leitura, tudo, e ocorre a alimentação da mesma forma que a anterior. Outro ponto importante, pessoal, a gente falar sobre instalações aqui. Olhem como é que é o piso. Em todas as imagens, ó, né? Aqui a gente tem sempre um local onde a gente tem o piso que ele é vazado, tá? Por que que é importante a gente ter esse piso vazado, pessoal? Para ocorrer, né, para ter uma melhor higiene do local, então fezes e urina acabam caindo, né, as fezes não por completo, né, mas uma parte acaba caindo e a urina também, então deixa o ambiente mais seco, tá? E também para evitar que elas caiam, tá? As fêmeas aqui, ó, na gestação, elas estão pesadas, né, tem os filhotes ali e tudo,
elas podem ficar se empurrando ali, né, no momento da convivência e tudo, e elas podem acabar caindo se o piso for muito liso. E aí podem acabar se machucando ou causando mortalidade dos fetos que estão sendo gerados ali no útero, tá? Então, o piso gradeado aqui, né, vazado, ele impede quedas também, né, impede que a fêmea se machuque, impede que ela acabe machucando os leitões que estão ali no útero também, Como tá? é piso vazado, você falou? Isso, vazado ou ripado, né? Vazado porque tem essas aberturazinhas aqui, ó, tá? E aí a gente tem as baias de gestação individual, tá? A baia de gestação individual, pessoal, ela tem uma menor mortalidade embrionária, tá? Porque elas ficam ali paradinhas, não tem briga, né, nem nada. Facilita a observação do estado geral em que se encontra cada matriz, adequando então, né, o fornecimento de ração, tá? As magras, elas vão poder receber mais alimento, então a gente consegue avaliar elas de forma individual, né? Se eu vejo que uma matriz está muito magra, eu vou ali e eu consigo fornecer um pouco mais de alimento. Ou, se eu vejo que tem uma que está muito gordinha, eu consigo diminuir a quantidade de ração que está sendo ofertada, tá? Vai evitar disputa social e hierárquica, tá? Facilita o diagnóstico de patologias, porque a gente tem um contato muito maior com elas e a gente consegue avaliar elas de forma individualizada. Por outro lado, tem mais patologia, elas desenvolvem mais patologias, principalmente patologias relacionadas à pododermatite, tá? A dermatites, de um modo geral, né? Dermatite de contato, principalmente, tá? Elas são muito mais estressadas, elas ficam muito mais estressadas nessas baias individuais, então diminui, né, a quantidade de leucócitos, pode causar uma leucopenia e elas ficam mais propensas a desenvolver outras patologias, tá? Porém, a gente tem fêmeas mais uniformes, né, por essa questão aí da adequação do fornecimento de ração, tá? E aí, consequentemente, se a gente tem fêmeas mais uniformes, a gente tem uma maior uniformidade das leitegadas, tá? E aqui, então, a gente tem, ó, as baias de gestação individual, tá? Olhando essa imagem aqui, vocês conseguem me dizer o porquê que elas ficam mais estressadas? Eu acho que o ambiente é bem pequeno, elas não conseguem se movimentar, não tem convivência nenhuma, elas só conseguem deitar e levantar. Exatamente. É o que acontece aqui. O único movimento que essas fêmeas conseguem fazer é deitar e levantar, tá? Elas não conseguem nem ir muito para frente, nem muito para trás, porque é do tamanho delas ali, tá? Proibindo elas estão assim há quantos dias? Elas ficam a vida inteira assim. Assim, só não sai pra nada. Elas só saem para ir na baia de maternidade. E daí na baia de maternidade também elas só conseguem deitar e levantar, a gente vai ver depois, tá? Então elas passam a vida inteira assim, tá? O único momento que elas caminham é do momento que elas saem da baia de gestação individual para chegar na baia de parto, lá na estrutura da maternidade, Ô, tá? Pro, e tem diferença assim de tempo de vida? Porque essas aí, você tinha comentado que geralmente elas têm uma vida útil de 7 partos. Já tem assim um diagnóstico de partos, de quantidade de partos que uma matriz aguenta, as que estão em unidade coletiva e unidade individual? Porque se pensar aí, ela tem menos qualidade de vida que uma que está em coletivo, né? Sim, com certeza. Então, o que que acontece? Na baia de gestação coletiva tem um maior bem-estar animal, tá? E Tá. aí o que que acontece? A gente. Peraí, deixa eu voltar. Só vou abrir a janela aqui um pouquinho. Ah, o que que acontece? A matriz que é criada na baia de gestação coletiva, ela vive mais, ela tem uma vida produtiva maior. Claro que não generalizando por vários fatores, né? Pode adoecer e tudo, mas
num modo geral, ela tem uma meia-vida maior, porque ela se estressa muito menos, ela tem uma qualidade de vida maior. Quando a gente tem matriz criada em baia de gestação individual, a gente tem uma meia-vida, né, menor, uma vida produtiva menor. Só que o que acontece? Por que ainda tem muita baia de gestação individual? Porque a quantidade de leitões que a gente tira nas individuais, na grande maioria das vezes, ela é maior do que na coletiva. Porque aí não tem morte embrionária, né? A gente mantém uma uniformidade maior também, tem um controle maior sobre o animal, né? Então, a produção de leitões desmamados ali nas UPLs, ela é maior quando a gente tem baia de gestação individual. Então, é preferível, muitas vezes, que a matriz fique menos tempo ali e produza mais leitões, Entendi. do que ela ficar mais tempo para produzir aquela mesma quantidade, tá? Mas a vida, né, da matriz, falando em bem-estar animal, é indiscutível. Não tem o que discutir, né? A baia de gestação coletiva é muito melhor nesse quesito do que a individual, né? Pensem em vocês ficarem a vida inteira, né, presos na baia de gestação individual aqui, tá? É um período, né, uma vida bastante estressante, tá? Mas ela também ocorre, a gente tem muito, né, e a gente precisa trabalhar com ela também, tá? Então, as fêmeas que estão aqui, elas não são maltratadas, né? Elas recebem uma nutrição adequada, em qualidade e quantidade, controle sanitário e tudo. A única questão é o bem-estar animal, né? Que é um ponto muito importante, obviamente, né? Mas nos outros pontos a gente tem um controle muito maior, só que no bem-estar animal aqui é difícil a gente manter, né? E aí esses canos, pessoal, que tá descendo aqui, ó, vocês veem que tem um para cada matriz, aqui é onde é liberada a ração para elas, tá? Então aqui embaixo ó, a gente tem a calha onde vem a água também, elas bebem água por aqui. E também onde é fornecida a ração é nessa mesma calha, tá? Então corta o suprimento de água no momento do arraçoamento e libera a ração aqui, tá? O suíno, inclusive, ele gosta, pessoal, que molhe a ração dele, tá? Então, vocês vão ver que tem várias... Ó, escutem só, Valério. Várias granjas que acabam molhando a ração, tá? Ela fica mais palatável e fácil dele ingerir, ele gosta, tá? Aqui, pessoal, então, a gente tem ó, mais um exemplo aqui de baia de gestação individual, tá? Num modelo diferente, aqui um pouco mais tecnificado, né? Então, a gente consegue ver aqui, ó, os equipamentos, né? Esses aqui são os comedouros, né? Comedouro automático, então é liberada a ração aqui na calha, ela vem e ela come, tá? Elas não têm alimentação 24 horas por dia, tá? Ocorre o arraçoamento, né, em momentos específicos do dia, na quantidade necessária para elas se manterem, para elas conseguirem gerar os filhotes ali de forma adequada, né, e que elas não engordem demais, tá? Que isso também não é bom. Aqui mais um exemplo para vocês. Então, essa imagem eu coloquei ela aqui mais para mostrar para vocês que a gente tem muitos animais dentro de uma UPL. Claro que vai, né, granja para granja varia a quantidade, né? Depende da estrutura, da quantidade de animais que tem em cada granja, tá? Mas na grande maioria das vezes a gente tem muita matriz, tá? Muitas matrizes ali em produção, tá? Então essa imagem aqui, diferente das outras que mostrava só um pedacinho, ela mostra aqui um corredor enorme. Então a gente tem aqui, ó, essa parte aqui, ó, cada caixinha que tem aqui, ó, cada cano que desce é uma matriz. E do outro lado a gente tem outro tanto, tá? E aqui, né, mais uma foto aí mostrando para vocês, né, as baias de gestação individual, para vocês verem aqui, ó, em outra conformação, né,
o galpão aqui mais comprido, e elas ficam aqui, ó, elas conseguem sentar, deitar e levantar, dar um passinho para frente e um para trás, tá? Quando a gente vai, pessoal, visitar uma granja que a gente tem baia de gestação individual, a gente consegue ver na cara da fêmea que ela tá estressada. Essa fêmea que ela tá aqui, ó, né, na frente, a gente consegue ver que ela não tá num bem-estar muito adequado, tá? Elas ficam estressadas, elas desenvolvem o que a gente chama de estereotipia. Já ouviram esse termo, estereotipia? Sabem o que significa? É distúrbio comportamental por causa do confinamento. Exatamente, é um distúrbio comportamental, tá? Uma estereotipia é aquilo que o animal, né, ele fica fazendo movimentos constantes. Então, por exemplo, o cavalo fica mordendo a baia ali no mesmo local, ou fazendo aerofagia, engolindo ar, porque ele está estressado, tá? Animais de zoológico, se um dia vocês forem em zoológico, vocês verem um animal que ele fica andando de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro, olhando sempre no mesmo local, é porque ele está estressado, tá? Isso é uma estereotipia, tá? Ali no Primaves tem um macaquinho que tem esse comportamento e as pessoas acham que ele está se divertindo, batendo palma e correndo. Eu Na até, verdade, quando comecei lá, vi, daí elas falaram que não, que ele desenvolveu esse comportamento por estresse. E parece que não isso tem cura, né? não. Não tem como trabalhar isso depois que ele adquirir, né, esse Ele comportamento, se né? torna quase que um movimento involuntário, ele Aham, fica fazendo incansavelmente esse movimento. E aí, sim. aqui nos suínos, o que que a gente vai ver? O que que acontece muito, que vocês vão ver quando vocês forem visitar ou trabalhar numa granja que tem baia de gestação individual? Mordedura de barra, tá? O que que é a mordedura de barra? A fêmea suína, ela só consegue olhar para frente. Então, também a única estereotipia que a coitada consegue fazer é essa. Ela tem barra na frente, aqui, ó, a gente consegue ver, estão vendo essas barras aqui, ó, na frente dela. Aqui tem uma fazendo, inclusive, a mordedura de barra, aqui, ó. Estão vendo o meu mouse? Ela fica aqui, ó, mordendo a barra de ferro que tem na frente. Ela fica o dia inteiro mordendo aquilo ali. E aí fica todo babado, aqui elas ficam com baba. Olha essa aqui, ó, a gente consegue ver, tá? Baba aqui na boca dela, porque elas ficam mordendo. É a única coisa que elas conseguem fazer ali para diminuir um pouco o estresse é a mordedura de barra, tá? Então, quando vocês veem muitas fêmeas mordendo barra, é porque elas estão estressadas, tá? É uma estereotipia muito comum desse tipo de criação. E aqui, pessoal, a gente tem, né, baias de gestação individual, porém um pouquinho melhoradas, tá? O que vocês estão vendo aqui nessa imagem? A gente vê as fêmeas nas baias individuais e a gente vê uma fêmea solta aqui, tá? Então, em momentos do dia, são abertas as porteirinhas aqui de trás e essas fêmeas elas conseguem sair e caminhar um pouquinho aqui, ó. O espaço ele é curto, né? É pouquinho, mas eles conseguem liberar elas para elas darem uma caminhadinha aqui. Depois eles colocam elas de volta, É tá? copiado, né, do freestyle das vacas. Tipo isso, tipo um freestyle, exatamente. Uma boa comparação, tá? É tipo um freestyle. Então, a maior parte dos dias elas ficam presas aqui dentro. Aqui, ó, vocês veem que tem porteirinha, estão vendo? Agora tá aberta, né? E aí tem momentos do dia que abre, elas saem ali, dão uma caminhadinha, né? Depois eles colocam elas de volta e fecham as porteirinhas, tá? E aí a gente tem equipamentos aqui que são utilizados, né, pessoal, para alimentação desses animais, né? Alimentação, hidratação. Então a gente tem aqui, ó, os comedouros, né, automáticos que eu mostrei para vocês. Isso aqui pode ser feito, pessoal, arraçoamento manual, tá? Então vai ali e alimenta sem a necessidade do comedor automático. Só que quando a gente fala de uma granja aí que tem muito animal, né, tu precisa de uma mão de obra absurda, tá? Então a grande maioria, né, hoje já tem aí a alimentação automatizada, tá? Então, o que que acontece, né? A alimentação vem aqui, ó, pelo cano, né, através da helicoide, e cai aqui, né, na calha, para a fêmea conseguir se alimentar, tá?
E falando de fornecimento de água, a gente tem alguns tipos, né? A gente tem o tipo nípel, que não é igual o nípel dos frangos, por motivos óbvios, né? Por questão de vazão e tudo mais. Mas ele é tipo uma chupeta. Então, são esses aqui, ó. Esses de cima aqui, ó. Tem de vários tamanhos, né? Tem o nípel menor, que vai ser utilizado para leitões, e vai ter o nípel maior aí, que vai ser utilizado para as fêmeas suínas, né? Para os animais adultos, não somente para as fêmeas, né? Para animais de terminação e tudo. Então, o suíno vem e ele coloca a boca aqui, ó, nessa aberturazinha que tem esse pininho dentro, e ele morde, ele fecha ali e vai sair jato de água, tá? A gente tem do tipo válvula mexicana, que é essa aqui, que aí tem essa bolinha aqui em cima que ele vai morder, ele vai apertar e daí vai sair água por aqui, tá? E a gente tem do tipo concha aqui, que é utilizado nas baias coletivas. Então o suíno vem, ele aperta com o focinho essa válvulazinha que tem aqui e sai água aqui na concha para ele conseguir se hidratar, tá? Aí, pessoal, a gente tem alguns índices zootécnicos que são medidos, né, que são calculados dentro da parte, né, de gestação aqui, maternidade, tá? Então, a gente tem taxa de parição, a gente calcula a taxa de parição. O ideal é que ela seja de em torno de 90%, tá? 90% ou mais. Quanto mais próximo do 100%, melhor, né? O que é essa taxa de parição? Ela é calculada, né, a partir da quantidade de animais inseminados e que parem, que tem parto. Então, a cada 100 inseminadas, o ideal é que pelo menos 90 tenham o parto, tá? Outras 10% ali, o que pode acontecer, né? Foi inseminada, mas o que aconteceu que ela não pariu? Pode ocorrer aborto, tá? Recorrência de cio, ou seja, ter que ser reinseminada, né? Ou mortalidade da matriz, que também pode ocorrer, tá? O mínimo que a gente preconiza ter é 90%. Mas lembrem que se tiver 91, 92, 93 ou chegar no 100%, melhor, tá? Taxa de retorno ao cio. O máximo que a gente pode ter é 7%, tá? Então, aquela fêmea que foi inseminada, mas não foi fecundada, tá? Então, ela retorna ao cio e aí reinsemina, tá? Fêmeas que têm muito retorno ao cio, elas são descartadas, tá? Taxa de aborto e esse muito retorno ao cio, eu não vou saber dizer exatamente quanto, mas é tipo umas 2 recorrências, eu acho, no máximo, assim, elas já são descartadas, porque não pode ficar ali muito tempo, né, esperando para ela ser reinseminada, porque tu perde muito aí na produção, tá? Taxa de aborto, no máximo 1%, tá? Então, de cada 100 fêmeas, no máximo uma pode ter aborto, tá? E taxa de mortalidade de fêmea, no máximo 2%. Então, a cada 100 fêmeas, 2 morrem, tá? Isso é o máximo que pode ocorrer. Quanto menor, aqui nesse caso, melhor, porque daí a gente vai ter menos fêmeas morrendo, tá? Falando de leitão desmamado por fêmea por ano. O ideal, né, a média que a gente gostaria é de 30 leitões, tá? Então, leitões desmamados, o que isso quer dizer? O leitão que nasceu e que conseguiu ser desmamado de forma adequada. Porque tem aquele leitão que ele nasce e ele morre, tem aquele leitão que ele nasce morto, tá? Então, a gente calcula a quantidade de leitões que foram desmamados. E a quantidade de parto por fêmea por ano é de 2,4 partos, tá? Por que 2,4? Ela vai conseguir parir 2 vezes e ela vai estar em processo de gestação para ocorrer um próximo parto no outro ano. Então, 2,4, tá? Média de desmamados por matriz aqui, tá? Por leitegada, isso aqui.
12,5, tá? Isso aqui é uma média, tá? Obviamente que uma fêmea não vai desmamar meio leitão, né? Mas vai ter fêmea que vai desmamar 13, vai ter fêmea que vai desmamar 11, né? A média que a gente quer é 12,5 leitões no lote todo, tá? Mortalidade na maternidade, máximo de 5%, tá? Isso aqui são leitões que morrem na maternidade. Então, máximo de 5%. Média de nascidos vivos, 13,2. Então, quando a gente fala do lote total de matrizes, a gente quer uma média de nascidos vivos, aqueles que nasceram vivos, de 13,2 leitões por fêmea, tá? Então, vocês veem aqui, ó, que a quantidade de nascidos vivos, ela é maior do que a quantidade de desmamado. Por que que é diferente? Porque a quantidade de animal que nasceu vivo não necessariamente vai viver até o momento do desmame. Pode ocorrer patologias que causem a morte desses animais, eles podem ter nascido com algum distúrbio congênito, eles podem ter ocorrer mortalidade por esmagamento, que é o principal que ocorre na maternidade, tá? Quando a gente tem ali a baia de parição individual ali, reduz muito, né, a questão do esmagamento, porque tem uma estrutura ali que protege eles do esmagamento, mas ainda assim pode ocorrer um que outro, tá? Taxa de nascimento. Cobra isso na prova, essas porcentagens? Não sei, não montei a prova, tá? É importante vocês terem noção, mas saber exatamente, acho que não vou cobrar isso, tá? Mas Tá. tem que estudar. Pro, quando eles nascem, assim, até que período, assim, que eles ficam suscetíveis a esse tipo de situação? Por exemplo, a amamentação ali vai o quê? 21 a 28 dias. Até aí seria mais ou menos o risco para saber se a leitegada vai se manter ou tem alguma doença que afeta ele ainda depois disso? Então, pode ocorrer mortalidade em qualquer período, tá? Dos 21 a 28 dias. Porém, a maior taxa de mortalidade de leitões, ela ocorre nos primeiros dias de vida, tá? Então, nos primeiros dias de vida é onde vai ter a maior mortalidade. Isso não quer dizer que não possa morrer um lá com 28 dias, no dia do desmame. Pode. Mas ocorre mais nos primeiros dias. Por quê? Porque nos primeiros dias é onde vai morrer aqueles leitõezinhos que nasceram com alguma alteração morfológica, tá? É comum de ocorrer nascimento de leitões com má formação intestinal, tá? Então, eles nascem ali com o intestino mal formado e daí eles acabam morrendo nos primeiros dias. Ou a atresia anal é uma patologia congênita relacionada à má formação que ocorre muito que eu digo, não é que, né, 5 ou 6 leitões por leitegada, tá? Mas é bastante recorrente em função da quantidade de nascimentos que a gente tem. A atresia anal nada mais é do que quando o animal não nasce com a abertura do ânus, e aí ele não consegue defecar, tá? E daí, na maioria das vezes, esses animais acabam morrendo, né? Dá para fazer procedimento cirúrgico também, tá? Mas geralmente eles são descartados, não é feito o procedimento cirúrgico ali na UPL em função da quantidade de animais que tem e tudo, e o cuidado que tu deveria ter com esse animal, tá? Então, eles são descartados. E também por questão de esmagamento, também ocorre principalmente nos primeiros dias, porque eles estão mais bobinhos, né? Até eles aprenderem que eles têm que sair dali, né? Vai uns dias. Então, pode ocorrer mortalidade por esmagamento também nos primeiros dias, tá? Taxa de nascidos mortos, né? Ou natimortos, aqueles que nasceram mortos ali no momento do parto, né? Nasceu bem formadinho, tudo, mas nasceu morto. Máximo de 4%. Nascidos mumificados, né? Quando a gente tem mumificação fetal, depois tem uma foto ali para vocês, tá? 1,5%, tá? Então, o que que é uma mumificação fetal? É quando a fêmea, ela produziu o embrião, ele se desenvolveu até certo período da gestação e ele morreu ali dentro do útero da fêmea, tá? E aí ele mumifica,
né? E ele vai sair somente no momento do parto ali, junto com os demais, tá? Taxa aí, né, ou média de nascidos totais por parto, 14. Então aqui, ó, vocês veem que a média de nascimento total por parto, ela é maior do que a quantidade de nascidos vivos. Por que que ela é maior? Porque vai ter um que outro que vai nascer morto, vai ter algum que vai nascer mumificado. Então, a média de nascidos totais, 14, a média de nascidos vivos, 13,2 e a média de desmamados, 12,5, tá? Leitões por fêmea, isso aqui, tá? E falando aqui de reposição de lote, em torno de 40% do lote, né, ocorrer aí reposição, tá? Lote de matriz, tá, pessoal? E agora, então, a gente vai ver sobre manejo na maternidade, tá? Então, a gente viu a primeira parte aqui, a questão da gestação do animal, né? Então, a gente viu aqui as baias de gestação individual e as baias de gestação coletiva. A gente falou sobre os prós e contras de cada um, né? Como é que ocorre a alimentação desses animais ali e tudo, tá? E agora a gente vai para a maternidade, tá? Então, aqui nas imagens da esquerda, a gente tem as baias de gestação individual e coletiva, e nas baias nas imagens da direita, a gente tem então aí a fêmea já com os leitões na maternidade, tá? Falando de instalações aqui, pessoal, né? Como é que né? Como é que se organiza aqui a instalação, né? As baias de parto, tá? A gente chama de baia ou cela ou gaiola parideira, tá? Que vai estar lá na maternidade. Vocês veem que a estrutura aqui dessa baia, ela é diferente da baia onde ela gestou. Pensem na baia de gestação individual, tá? Aqui tem outras estruturas, né? Por que que a gente precisa ter outras estruturas aqui? Porque aqui vai ter os leitões, tá? Então a gente precisa de mais espaço para os leitõezinhos, por isso que elas não podem parir lá nas baias individuais, tá? Porque não tem essa estrutura. Então aqui a gente tem uma baia, né, ou gaiola parideira, tá? Na parte aqui, ó, do meio, onde tem o piso cinza, é onde a matriz fica. Então, ela também tem movimentos restritos aqui. Ela consegue deitar, levantar e um pouquinho para frente, um pouquinho para trás, tá? Na parte da frente aqui, a gente tem um comedouro, tá? Então, é onde é fornecida a ração para essa matriz, tá? E ela também pode ocorrer de forma automatizada ou individualizada, tá? E a gente tem o bebedouro aqui do ladinho, ó, do tipo concha. Não necessariamente precisa ser do tipo concha, pode ser um nípel, enfim. Nesse caso, a gente tem do tipo concha, que ela aperta ali dentro e sai a água, né? Aperta a válvulazinha e sai a água aqui. Por que que é mais indicado do tipo concha aqui na cela parideira do que o tipo nípel? Porque o tipo concha vai ter menos derramamento de água no chão, tá? E aí a gente deixa um ambiente mais seco. E como a gente vai ter os leitõezinhos aqui, a gente não quer que esse ambiente ele fique úmido, molhado, né? Ele tem que ficar sequinho. Então o tipo concha ele é mais indicado, tá? A gente tem aqui, ó, nos pisos azuis, que é onde os leitões vão circular, tá? E a gente tem aqui, ó, um comedorozinho pro leitão, um comedorozinho pequenininho que a gente faz a introdução, né? Pode iniciar a introdução alimentar do leitãozinho ali antes dele ir para a creche, tá? Para ele ir acostumando. E aí aqui, pessoal, a gente tem o escamoteador, tá? Essa parte laranja aqui é o escamoteador que eu já comentei para vocês. Vocês lembram que a gente comentou que a temperatura ali para a matriz, ela é um indivíduo adulto, né? Então ela tem uma temperatura que é boa para manter essa matriz ali, tá? Essa temperatura da matriz não é a mesma temperatura que é ideal para os leitões, tá? Então, os leitões, eles têm que ter um microambiente aqui, que a gente chama de escamoteador, que é um ninho, onde eles vão entrar, eles têm uma portinha aqui, ó,
Aqui tem a portinha, eles vão entrar aqui para dentro e ali vai ser um ambiente aquecido para eles. E aí eles saem quando eles têm fome, eles se alimentam, né, e voltam lá para dentro. Isso em períodos mais frios, né? Quando for mais quente, eles acabam ficando por aqui mesmo, tá? E aí esse gradil que a gente tem aqui, ó, né? Essa estrutura de ferro que a gente tem aqui, ó, é a proteção anti-esmagamento, que aí não deixa a fêmea vir aqui na beiradinha e deitar na beirada e que possa esmagar. Então ela vai conseguir deitar e levantar somente aqui e aqui os leitõezinhos ficam protegidos, tá? Alguma dúvida, pessoal, sobre a cela parideira aqui? Não? Pro, a Ari colocou ali nas mensagens com quantos dias começa a alimentação dos leitões. Ah, tá. Se vier mensagem aí, pessoal, vocês me avisem porque eu não vejo aqui, tá? Então, aí vai depender de cada integradora, do tipo de manejo que é empregado. Mas tu pode começar a alimentação dos leitõezinhos ali já do início, primeira semana ali, tu colocar um pouquinho de ração, né? Acho que foi o Vladimir e a Monique que comentaram na aula prática ali, né? Que quando eles fizeram o técnico, era misturado leite em pó junto para estimular, né, o leitãozinho aí ali consumir, né, por causa do gosto, né? Consumir essa ração para eles já estarem mais habituados no momento do desmame, tá? Aqui, ó, então a gente tem, ó, uma cela parideira, tá? Aqui a gente tem a proteção anti-esmagamento, ó. Então vocês veem que encaixa bem certinho a fêmea aqui, ó. Ela deita e encaixa bem certinho, aí ela não vai muito para um lado nem para o outro, e aí aqui fica essa abertura para os leitõezinhos conseguirem sair, tá? E eles não serem esmagados, tá? Quando a gente não tem essa proteção, quando as fêmeas são criadas, aí principalmente, né, isso ocorre em criação para consumo próprio, né, criação de subsistência, a fêmea ela fica solta numa baia ali, só ela com os leitões. E aí o que muitas vezes acontece? Ela vai deitar bem na beiradinha. Ela gosta de ficar com a, deixa eu achar meu mouse, né? Aqui, ó, com, né, as costas dela, com o dorso encostado numa parede. Ela ter um local para ela se apoiar. E aí, se os leitãozinhos estão aqui e ela vem e ela deita e não tem uma proteção, ela esmaga eles, tá? E aí, quando tem essa proteção aqui, ó, ela impede que a fêmea vá até a parede ali da cela parideira. E aí fica esse espacinho aqui para os leitõezinhos conseguir escapar, sair de baixo, tá? E aí ela deita aqui, né, para ocorrer a amamentação. Ela pode deitar tanto de um lado quanto do outro, e os leitõezinhos eles podem vir aqui, ó, né? Eles circulam aqui nesse local. E aqui a gente tem um escamoteador diferente nesse caso. Vocês veem aqui a gente tem uma lâmpada grande, tá? Onde liga a lâmpada e eles vão aqui embaixo e ficam quentinhos aqui nesse ambiente, tá? E aí elas são alojadas aqui, ó, uma do ladinho da outra, tá? Vocês veem, ó, tem uma aqui, outra aqui, tá? Vocês estão vendo o meu mouse, né? Às vezes eu falo uma aqui, outra aqui, vocês estão vendo? Sim. Beleza. E é importante, pessoal, que a gente tenha aqui, ó, essas paredes fechadas, tá? Entre uma cela parideira e outra. Por quê? Para não ter mistura da leitegada, tá? Então, cada fêmea fica com seus leitõezinhos ali, tá? E aqui embaixo, então, a gente tem a cela parideira, né? Só que sem a fêmea ali dentro, para vocês conseguirem ver. Então, o chão aqui, ó, para fêmea, ele pode ser emborrachado, não necessariamente, mas pode ser emborrachado, né? Para proteger a articulação do leitãozinho, tá? Por que que precisa proteger a articulação do leitãozinho? Porque ele vai acabar deitando ali para mamar, né? E aí, quando ele deita ali para mamar, ele fica com a articulação em contato com o chão. E aí, se esse chão for muito rígido, acaba, né, podendo machucar a articulação do leitão, tá? Então, aqui na frente, ó, o coxo, né, de alimentação, vai ter o coxo de alimentação aqui de água também, tá? A proteção aqui anti-esmagamento, o azul é onde os leitõezinhos caminham, circulam, né? E o cinza aqui é onde fica a fêmea,
tá? E aí aqui, pessoal, falando das instalações, né? Então, o escamoteador. Então, aqui tem mais um exemplo, né? Olhem aqui a proteção contra esmagamento, a fêmea suína deitadinha aqui, e aqui a gente tem os leitõezinhos entrando ali dentro do escamoteador, tá? Então, aqui dentro tem uma lâmpada, tá? Que está circulada em vermelho aqui para vocês, que vai deixar esse ambiente quentinho. Como é que... Aqui eu tenho um exemplo de escamoteador para vocês. Como é que o leitãozinho ele vai saber que ele tem que entrar ali dentro para ele se proteger, tá? A gente ensina eles no momento que eles nascem. Então, sempre todo parto, a gente vai comentar sobre isso daqui a pouco. Todo parto ele tem que ser assistido, tá? Monitorado por vários motivos, né? Um deles é para a gente cuidar, se nascer um leitãozinho ali que está com dificuldade respiratória, a gente fazer reanimação, né? Tá demorando muito para parir, vamos fazer as massagens ali, depois eu vou mostrar para vocês, a gente faz massagem no abdômen da fêmea, a gente faz massagem na glândula mamária dela para estimular a liberação de ocitocina e ocorrer o parto, né? Se não ocorrer, a gente aplica ocitocina, né? Se mesmo assim não ocorrer o parto, tem que fazer um toque para ver se não tem um leitãozinho que tá mal colocado ali, tá? E aí é importante eu cuidar porque eu evito mortalidade. Mortalidade dos leitões e também da fêmea, se ela ficar muito tempo ali tentando parir, tá? E aí eu tenho que pegar esse leitãozinho quando ele nasce. Tem vários manejos que a gente vai discutir depois, vou deixar para falar depois para vocês, mas a gente tem que secar ele e a gente coloca ele, cura o umbigo e coloca ele dentro do escamoteador para ele ficar quentinho e ele se secar também, né? E aí ele vai entender que aquele local ali é um local de proteção para ele. O escamoteador, ele também serve como uma proteção para quando a fêmea se estressar. Então, a mãe, ela pode se estressar, a matriz, ela pode se estressar com a leitegada, e no momento do estresse tem fêmea, nem todas, mas tem fêmea que pode pegar com a boca e matar o leitãozinho. E aí eles têm que ter um local ali que eles se sintam seguros, eles vão ali, eles entram ali para dentro e ficam ali quietinho até o momento que a fêmea se acalma. Quando ela se acalma, ela deita ali, ela com a glândula mamária virada, eles vão ali, eles conseguem mamar, tá? E aí, por isso, aqui, ó, esqueci de mostrar, por isso que tem uma tampinha aqui em cima, ó, que aí, né, quem tá cuidando ali do parto, pega o leitãozinho e coloca ele lá dentro, tá? Então, aqui mais um exemplo, né, de escamoteador para vocês, tá? Aqui, ó, com a tampinha aberta para vocês verem como é que é dentro. Dá para colocar serragem, dá para colocar feno. Vocês veem aqui em cima, ó, que tem uma palha, né, um fenozinho. Esse feno aqui não é para fêmea comer, tá? É para tu colocar aqui, ó, dentro do escamoteador para fazer o ninhozinho pro leitão, tá? Então, a gente cria um microambiente com temperatura ideal, de acordo com a fase, né, que é o leitãozinho. Evita a perda de calor por corrente de ar, então serve também de proteção aqui. Se tiver que colocar corrente de ar dentro ali do galpão, né, um dia quente, o leitãozinho ele vai perder muito calor se ele pegar vento. Então, tem que ter um local para ele entrar ali e ele se proteger do vento, tá? E evita também esmagamento, né, pois estão fora do alcance das matrizes, né, e diminui, né, tem um menor índice de mortalidade, tá? Então, relacionado principalmente aos momentos de estresse ali da matriz, tá? O piso, pessoal, continuando falando para vocês sobre instalações, tá? A gente pode ter um piso térmico, tá? Não necessariamente, mas pode ter. E daí regula a temperatura conforme a idade, tá? Dos leitõezinhos. A lâmpada, ela pode ser utilizada ali nos 3 primeiros dias dentro do escamoteador, tá? A gente coloca uma lâmpada para aquecer o ambiente. Ela é utilizada aí, então, nos 3 primeiros dias. Pode ser utilizada a lâmpada de LED, né? Ela é mais econômica, porém ela não aquece tanto, tá? Então ela não é tão indicada. Ela pode ser utilizada, né?
mas evitar quando a gente não tem o piso térmico, tá? Quando tem o piso térmico, ela não vai aquecer tanto, tá? Só que aí o piso aquece, tá? Então, quando a gente não tiver piso térmico, evitar a lâmpada de LED, porque ela não vai ser tão eficiente. A gente tem as lâmpadas incandescentes, né? Ela simplesmente produz calor, né? Então, ela deixa o ambiente muito quente, porém ela gasta muita energia. E a gente tem as lâmpadas halógenas, que elas gastam menos energia do que a incandescente e ela produz calor. Então, mais indicado utilizar, né, lâmpadas halógenas, tá? Que é aquela lâmpada redondinha. A maioria delas são redondinhas, mas tem umas maiores, tipo num formato de uma campanulazinha, tá? E a gente coloca ela ali dentro, né, o fio, coloca ela ali dentro para aquecer o ambiente, tá? E tem as lâmpadas infravermelhos também, que elas vão esquentar muito, tá? A melhor que tem para utilizar é a lâmpada halógena, que ela gasta pouca energia e ela produz calor suficiente, tá? E aí aqui, ó, tem uma imagem, né, do escamoteador para vocês, tá? Então, aqui a gente tem duas baias, né, de maternidade, uma aqui e a outra aqui, ó. Então tem uma leitegada aqui e outra aqui. Vejam que é dividido por uma grade, né, que o leitãozinho não consegue passar de um para outro. E aí ele vai entrar ali dentro. Tem a lâmpada, né, iluminando ali, mas o principal não é tanto a iluminação, mas sim o aquecimento que elas vão causar. O escamoteador, além de aquecer o filhotinho, proporciona um ambiente seguro, né, para ele, para evitar esmagamento, evitar mordedura da mãe, né, quando ela estiver estressada, e também evita, né, o contato direto com correntes de ar, tá? Condições essenciais para a maternidade, pessoal. Então, a temperatura, né? O ideal da gente manter de temperatura dentro da maternidade é em torno de 16 a 22 graus Celsius, tá? Em função da fêmea suína, que é da matriz, né? Que é a temperatura ideal para ela, e o microambiente a gente fornece para o leitão através do escamoteador. Em relação à umidade, né? A gente pode ter aspersores e nebulizadores, tá? Para manter a temperatura, e aí vai ser ligado somente em dias quentes, tá? A gente não quer umidade alta dentro da maternidade. Por que que a gente não quer umidade alta? Diminuir proliferação de micro-organismo. A gente tem ali dentro da maternidade animais que estão muito suscetíveis a desenvolver patologias. Sejam os leitões, que são animais jovens que ainda não têm imunidade adequada, seja a mãe, a matriz, porque ela passou pelo parto, então diminui a imunidade e tudo mais, tem o estresse ali no pós-parto, e ela também fica propensa a desenvolver patologias. Então, a gente tem que ter uma umidade baixa para evitar a proliferação do micro-organismo e deixar um ambiente seco, né? Porque como é que a gente vai criar o leitãozinho ali num ambiente úmido, né? Vai ter proliferação de fungo, né? O ar, ele pode ficar mais pesado se for um dia quente com muita umidade. Então, cuidar a questão da umidade. A umidade, claro, a gente não quer ela extremamente baixa porque ela é ruim, né? É maléfica, mas se for escolher entre umidade alta e umidade baixa, a gente preconiza pela umidade um pouco mais baixa, tá? Manter uma boa ventilação sem oscilações térmicas acentuadas, ou seja, de manhã tá 10 graus dentro do galpão e de tarde 35 graus, tá? Então isso prejudica a sanidade do lote, tá? Do lote de matriz e dos leitões. Então a gente tem que manter uma ventilação adequada para manter uma qualidade de ar adequada, porque primeiro a gente tem muito animal ali dentro, produzindo, né, liberando dióxido de carbono, amônia, tá? E aí a amônia causa lesão, trato respiratório desses animais, né? Pode causar cegueira, inclusive, mas daí são casos bem agressivos, né, de amônia, mas pode. E o dióxido de carbono, que vai deixar os animais sonolentos, tá? E aí, se o leitãozinho tá sonolento, ele não vai ir mamar, né? E ele não vai desenvolver. A fêmea suína, ela não vai levantar para comer adequadamente ou beber água, né? A matriz.
Então, manter qualidade de ar super importante, tá? E evitar a oscilação, tá? Manter um ambiente seco, limpo e sem ruídos para diminuir estresse, né? A questão dos ruídos. Água à vontade, né? Uma matriz suína, ela consome em torno de 20 litros por dia, tá? Cada uma, então é bastante água, então tem que ter ali, né, uma chupeta com vazão adequada, né? Pelo menos 2 litros por minuto, né? Então, quando ela encosta o focinho ou ela morde ali a chupetinha, tem que ter, tem que sair água suficiente ali, né? Em torno de 2 litros de água por minuto, tá? E isso vocês podem monitorar nas granjas. Vocês pegam lá uma medida de 2 litros, colocam um cronômetro e aperta com o dedo ali, né, o nípel, a chupeta, enfim, a válvula, e ver se em 1 minuto vai encher aquela medida de 2 litros. Então, isso é importante a gente avaliar, tá? Vocês, como médicos veterinários que forem nas granjas, é um ponto importante, né? Como é que eu sei que está saindo 2 litros por minuto? Coloco o cronômetro, pego uma medida ali e aperto ali o nípel, né? O bebedouro, seja ele qual for, e eu vejo se em 1 minuto dá 2 litros, tá? Se não der, significa que tá com uma vazão muito baixa. Eu tenho que aumentar essa vazão, aí eu tenho que ver o que está acontecendo. Tem pressão, pouca pressão? Onde é que está essa caixa de água? Ela não precisaria estar mais alta para ter maior vazão? Ou o tipo de bebedouro que eu estou utilizando ali, talvez ele não tenha essa capacidade, então eu tenho que mudar. Ou o cano que está trazendo água, talvez ele é muito fino, e aí está vindo pouca água, então eu tenho que substituir. Esse é um ponto importante de vocês avaliarem quando vocês forem fazer uma visitação em uma granja aí, tá? Seja de qual fase for, tá? Se for lá numa UDG, que é onde vai ter os varões, se vai ser na maternidade, na gestação, na creche, no crescimento ou terminação, vazão de água, muito importante a gente avaliar, tá? Aí também tem tipo o vazio sanitário, igual tem nas galinhas, porque pelo que eu entendi é um ciclo mais rápido ainda, né? Não tem essa higienização, tipo o biofilme que se forma ali nos encanamentos de água. Tem essa manutenção? Dá tempo de fazer essa manutenção? Tem que fazer, tem que fazer. Então, quando sai o lote de matriz ali, né? Saiu, desmamou os leitõezinhos, vai sair todas e elas vão voltar para a gestação. Antes de vir outras matrizes aqui, tem que ser feita a limpeza, desinfecção, tudo de acordo. Acho que é nos próximos slides ali, mas tem que ser feito, porque senão pensa, sai um lote de matriz, vai para a gestação, vem outro aqui para a maternidade e vai um por cima do outro, aí chega um ponto que dissemina muita patologia ali, a gente não controla mais, tá? E os sistemas, né? Então, aqui a gente tem hoje também, né, a gente já comentou sobre isso, né? Os locais climatizados, né? Então, a presença das placas evaporativas e dos exaustores, né? Então, a gente tem 2 tipos de galpões aqui também, né? Tem o convencional com cortinado, né? E vai ter os climatizados, né? Com exaustor, nebulizador, parede fechada, enfim, controle total do que entra e o que sai de ar, né? Igual nos aviários, tá? Então a gente tem também esse modelo. Qual que é o nome? É climatizados e? Convencional também, sistema convencional também, tá? E aí aqui, ó, a dúvida que tu tinha, Giovana, né? O preparo das instalações e equipamentos da maternidade, né? Então, as instalações e os equipamentos, eles devem ser limpados, né? Lavados, então pode ser feita a limpeza a seco e limpeza úmida. O que que é isso? Qual que é a diferença? Limpeza a seco. Primeira coisa, saiu ali o lote, né? Leitõezinhos foram para a creche e as matrizes voltaram para a gestação, as que vão continuar em reprodução e as de descarte foram para o descarte. Primeiro a gente tem que fazer uma limpeza a seco, tá? Por que que é importante fazer uma limpeza a seco? E o que que é essa limpeza a seco? É tirar as poeiras, as sujidades, limpar o piso, né? Raspar ali se ficar algum resquício de fezes e tudo, né? Fazer essa limpeza a seco, né? Passar um aspirador, né? Ou
tem um aparelho ali que ele não é um aspirador, né, que suga, mas ele bota vento, né, para tirar essa poeira e tudo, né, varrer as instalações. Por que que é importante fazer isso? Porque a gente vai fazer uma desinfecção com água e desinfetante, né? E aí o que que acontece? Se eu largar água e desinfetante em cima dos aparelhos, dos equipamentos com pó, poeira, sujidade, fezes, o desinfetante ele não age em cima de matéria orgânica, tá? E aí vai ser a mesma coisa que eu não aplicar, ou vai ter uma redução, né, da eficácia do produto. Então, primeiro eu tiro a sujidade mais grossa e depois, né, a seco, e depois eu passo a desinfecção ali, né, a limpeza úmida, que é com água e sabão, desinfetante, enfim, e esfrego essas instalações aí para a gente deixar o mais limpo possível para a próxima leitegada que vai vir, tá? E aí a gente deixa um vaziozinho sanitário ali, tá? Em torno de aproximadamente uma semana, né? Ou até menos, às vezes mais, depende muito de como é que tá a rotina de cada UPL, mas a limpeza e desinfecção ela tem que ocorrer, tá? É obrigatório que se ocorra, tá? Bebedouros e comedouros, né, devem estar funcionando. Então, aqui, ó, a questão de testar periodicamente, né? Eu falei sobre vocês testarem vazão de água, né? Então, testar a vazão de água e testar a alimentação, né? Se for alimentação automática, a minha helicoide ali está funcionando adequadamente, está tendo arraçoamento de forma adequada, a quantidade de ração ela está chegando de forma adequada, porque tudo é equipamento, né, gente? Então, o equipamento ele faz um serviço muito bom, mas ele tem que estar sendo monitorado, porque podem ocorrer falhas, tá? E aí eu tô achando que as fêmeas ali, as matrizes, estão recebendo a quantidade adequada de ração, mas se eu não monitorar, talvez não esteja recebendo, tá? Então isso é importante a gente fazer essas avaliações periódicas, tá? E é importante a gente utilizar esse período que não tem fêmeas ali para fazer todos esses testes, as manutenções necessárias, tá? Isso não significa que quando elas estiverem ali, eu não tenha que fazer esse monitoramento também, né, de comedouro e bebedouro, também, mas fazer todas as manutenções necessárias, né, nesse período aí, quando não tem animais ali alojados, tá? E a cela parideira, né, ela deve estar em perfeitas condições, né, livre de ferros soltos ou grades quebradas, né? Isso é um ponto importante. Com o tempo pode enferrujar, pode acabar quebrando, enfim. Se eu tiver um ferro solto ali ou uma grade quebrada, eu posso acabar causando lesão na matriz, né? Ou lesão nos filhotes, ou se o gradil de proteção ali contra esmagamento não tiver posicionado de forma adequada, talvez ocorra mortalidade por esmagamento, tá? Então, fazer essa revisão geral das instalações. E aí, pessoal, a gente preparou a instalação, limpou tudo certinho, conferiu vazão de água, de ração, tá tudo certo ali para receber as matrizes, tá? Aí as matrizes, elas são retiradas lá da gestação, né? Das baias de gestação, e elas vêm para a maternidade. Então a gente tem que preparar, pessoal, essa matriz antes dela entrar na maternidade. Como é que tá a maternidade? A maternidade tá limpa, desinfetada, a gente limpou tudo, tá tudo perfeitinho. E olha como é que as matrizes vêm lá da gestação. Elas vêm com fezes aderidas, elas estão sujas, né? E aí a gente vai colocar essa matriz suja lá dentro do ambiente que a gente limpou, deixou tudo bonitinho? Não, a gente vai preparar elas, tá? Então elas são transferidas, né? Como a gente já tinha falado anteriormente, das baias de gestação com um mínimo de 4 dias antes do parto, mas o ideal é 7, tá? Uma semana antes do parto, transfere elas para as baias de maternidade. Aí ali, esse período, né? Por que é importante ter esse período aí de pelo menos uma semana? Adaptação ao novo ambiente, né? Vai ter um estresse por mudar de ambiente, então tem que ter pelo menos uma semana
para ela se adaptar ao ambiente, né? Então, temperatura, gaiola e tudo mais, né? Instalação, tudo. Manejo de alimentação, né? A gente faz um manejo diferente da alimentação aqui das fêmeas nesse período que antecede o parto. Depois eu vou mostrar para vocês. A gente vai diminuindo a quantidade de ração que esses animais ganham nos últimos dias que antecedem o parto. E no dia do parto eles não recebem ração, para evitar, né, que tenha contaminação dos leitões ali no momento do parto com as fezes. Vocês já vão entender como é que isso ocorre. E aí elas vêm lá das baias de gestação, pessoal, e elas estão sujas, né? Aí a gente precisa lavar elas antes de elas entrarem na maternidade. Então a gente lava, né, elas com água e sabão e a gente esfrega para tirar toda a sujidade. A gente dá um banho nelas, tá? Então, e sempre que possível, desinfetar elas com uma solução iodada. Então, água, né? E a gente coloca lá, dilui iodo e larga iodo em cima delas ali para desinfetar, para deixar elas com a menor carga microbiológica possível antes de entrar na maternidade. A gente tem que ter muita atenção em algumas partes específicas do corpo da matriz, onde os filhotes eles vão ter maior contato. Então, aparelho locomotor, né? Então, aparelho locomotor, por quê? Porque o aparelho locomotor vai ficar espichado ali no momento que ela vai amamentar o filhote, né? E no momento do parto também, quando ela deita, e eles têm contato com o aparelho locomotor. Então, tem que ter uma boa limpeza desse local, dos membros, tá? Da parte posterior, né? Por que o posterior da fêmea tem que ser muito limpo? Porque é onde vai ocorrer o parto, né? É o primeiro contato do leitão com o meio externo, né? O meio externo ao útero. Então, é onde ele vai ter contato primeiro com micro-organismos, com o ambiente e tudo. Então, tem que estar muito limpo. E, obviamente, também o aparelho mamário, que é onde o leitão vai colocar a boca para amamentar, né? Para se alimentar, né? Então, ele pode ter e vai ter contato com muitos micro-organismos. E aí a gente tem que deixar ele bem limpinho para evitar contaminações aí que a gente não queira, tá? E as fêmeas, elas devem ser transferidas, né, com calma. Então, a gente vê aqui, ó, nessa imagem, tem um corredor, né? Essas fêmeas vêm, esse corredor liga a estrutura da gestação, a granja da gestação, né, o galpão, até o galpão da maternidade. E aí a gente coloca essas tábuas, né, no fundo e vem empurrando elas, tá? Porque elas não podem ver local para elas voltarem. Se elas vê uma brecha ali para voltar, depois tu esquece, né? Piora muito o manejo, causa estresse para quem está manejando elas e para elas mesmas. Então, importante essas tábuas para evitar que elas vejam, né, o fundo. E aqui, ó, quando a gente olha essa foto aqui, tem uma coisa que dá para melhorar aqui também. Elas conseguem ver as laterais. O ideal é que isso aqui seja um muro fechado, tá? Para que elas não vejam as laterais e elas sigam em frente. Aqui elas vão ver as laterais, elas podem tentar querer sair aí nesses arames e acabar se machucando, tá? Então, evitar, né? Colocar muros, paredes fechadas para que elas vejam só na frente e elas sigam o fluxo adequado. Então, aqui, elas saíram da baia do galpão de gestação e vieram para cá. Esse local aqui, ó, pessoal, é um local que ele fica antes das baias de gestação, de maternidade, perdão, tá? É onde vai ocorrer a lavagem das fêmeas. Então, vocês veem aqui, ó, o pessoal, né, passando água, né, eles ensaboam elas, passam água, esfregam, ó, aqui, ó, com esfregão, né, limpando. Olha aqui o cuidado que ele tá tendo, né, com a limpeza do posterior, né, que é onde o leitãozinho vai ter o primeiro contato, né. Então, locomotor, posterior e cadeia mamária, os locais onde a gente precisa ter um cuidado muito maior. Claro que a gente vai lavar elas por inteiro, tá? E aí, o que que a gente faz aqui, ó, nessa quarta imagem aqui, ó, a moça, ela tá
jogando ali em cima da fêmea suína, da matriz, uma solução de iodo, tá? Então, dilui o iodo em água ali e larga por cima da fêmea ali, né? Rega em cima da fêmea para desinfetar toda ela. Depois que limpou, lavou e colocou o iodo por cima, aí elas seguem para as baias ali de maternidade, tá? Isso tudo é feito de 4 a 7 dias antes do parto, tá? O ideal é 7 dias. E aí, pessoal, a gente comentou que tem mudança na nutrição desses animais nesse período que antecede o parto. Então, a gente tem uma nutrição pré-parto. O que que acontece? A fêmea suína, ela come em torno de 3 quilos de alimento por dia, de ração, que é o suficiente para ela se manter viva, para ela cumprir com todo o organismo, que o organismo cumpra com todas as suas funções fisiológicas e que desenvolva os filhotes de forma adequada, né, os embriões ali no útero da fêmea, tá? Só que esses 3 quilos, nos dias que antecedem o parto, eles se tornam excessivos, vamos dizer assim, para o objetivo, né, que é o parto. Então, o que que acontece? 3 dias antes do parto, né, até 3 dias antes do parto, elas recebem os 3 quilos de ração, tá? 2 dias antes do parto, elas vão receber 2 quilos de ração, diminuiu 1. Um dia antes do parto, ela recebe apenas 1 quilo de ração. E no dia do parto, ela não recebe alimento. Qual que é o intuito da gente fazer isso, tá? Para a gente diminuir a quantidade de produção de fezes e que o intestino desse animal ele esteja menos carregado, tá? E aí, quando ocorre o parto, não tem contaminação, né, dos leitões, né, principalmente do cordão umbilical, né, dos leitões, com as fezes da mãe, tá? E ela não contamina o ninho ali, né, a baia. Então, não vai ter derramamento de fezes ali e não vai contaminar esses leitões. É para ela produzir menos fezes. Outro motivo da gente não alimentar elas no dia do parto, tá? Porque aí ela pode ficar levantando ali, querendo comer e tudo, e ela não se concentra no parto em si. E aí acaba atrasando, né? Aumenta muito a janela de parto. E aí a gente pode ter mortalidade dos leitões, tá? Então, é importante, 3 dias antes do parto, a gente começa a diminuir gradativamente a quantidade de ração que esse animal ingere, e no dia do parto ele não recebe alimento. Depois, né, que terminou o parto ali, que os leitões ocorreu a primeira amamentação e tudo, que ela já está menos estressada, aí sim fornece o alimento, tá? E aí a gente vai aumentando, né? A gente não joga lá os 3 quilos, a gente vai aumentando gradativamente também, tá? E aí, pessoal, a gente vai falar sobre manejos pré-parto, né? A gente já falou sobre alguns manejos pré-parto, né? Limpeza, a transferência da matriz, a limpeza dela, a nutrição, né? Antes do parto ali também é um manejo pré-parto. E a gente entra aqui, né? A matriz é alojada ali, chegou o dia do parto. O que que a gente vai observar e vai ver que o parto ele está se aproximando, está chegando o momento do parto, né? A fêmea ela começa a ficar inquieta, ela senta e deita, né? Anda para frente e para trás, que é o único movimento que ela consegue fazer, né? Fica inquieta e ela começa a liberação do leite. Então, 12 horas antes do momento do parto, começa a liberar em gotas. Então, a gente vê ali na papila mamária dela gotinhas, né, gotículas de leite. Quando a gente aperta, né, aperta ali a glândula mamária, a papila, vai vir gotícula de leite. Conforme vai se aproximando, então, em torno de 8 horas antes de iniciar o parto, tu aperta a papila mamária e sai jato de leite, tá? Então, quando tá saindo jato de leite, significa que em torno de aproximadamente 8 horas inicia o parto, tá? E ela começa a preparar o ninho, tá?
o que que é o preparar o ninho para a fêmea suína que está ali dentro da baia de parideira, tá? Ela vai ficar fuçando o chão na frente dela. Então ela fica inquieta, fica fuçando o chão, né? Ou mordendo a grade, né? Mordendo ou roçando ali a grade, né? Que ela acha que ela está preparando o ninho para receber os filhotes. 4 dias antes do parto começa a edema vulvar, então a vulva começa a aumentar de tamanho e fica edemaciada, tá? E o complexo mamário, ou seja, a glândula mamária, ela começa a ficar engurgitada 1 a 2 dias antes do momento do parto, tá? Então ela tem o amojo dela antes dessas 24, 48 horas, sim, mas ele se intensifica no dia que antecede ou nos 2 dias que antecedem o parto. Ela fica cheia, ela enche a glândula mamária, tá? E aí, quando tem uma eliminação de secreção com consistência, né, que é semelhante à urina, significa que a cérvix abriu e que vai ocorrer o nascimento do primeiro leitão, né? Já ouviram falar em a bolsa estourou quando sai o líquido amniótico, tá? Essa secreção com consistência de urina aqui, semelhante, né, meio amarelada, nada mais é do que o líquido amniótico. Então a cérvix abriu, né? Rompeu ali a bolsa, né, a bolsa amniótica ali, e o primeiro leitão vai nascer em pouco tempo, tá? Diferente do ser humano, assim, cada filhote está dentro de uma placenta ali? Então, tá? A quantidade de placenta aqui, ela é variável, tá? Pode ter vários animaizinhos dentro numa mesma placenta, tá? E é comum aqui no suíno a gente ter uma placenta só, tá? Mas pode ter mais de uma, tá? Mas na grande maioria das vezes é uma, tá? Tá, porque como é que vai saber que saiu todos os filhotes? Isso, a Tem gente já vai ver. uma sinalização que sai A todos? gente já vai ver. E a Ah. placenta, ela é liberada no final, quando terminou tudo, tá? Ah, tá, entendi. Isso, tá? Então aqui, ó, essas imagens aqui para vocês verem, ó. Liberação do leite, ó. Então, gotejando, né? Aqui, ó, a gente aperta a glândula, a papila mamária, né? Olha aqui a gotinha de leite que tá saindo, tá? Estão vendo? E aqui na imagem de baixo, ó, então aqui, ó, já saindo por conta própria, ó. Então tá mais próximo do momento do parto, né? Então aqui, ó, pingando o leite, conseguem ver aqui no chão? Pingando, né? E quando ele começa a sair em jatinhos, significa que em torno de 8 horas vai iniciar o parto. Notem aqui, ó, a glândula mamária, né, bem engurgitada, tá? E aí, a gente vê aqui, ó, as imagens do posterior, edema de vulva, né? Lembrem que ele começa a ocorrer ali em torno de 4 dias antes do parto. Então, ela fica edemaciada, né? Para facilitar a saída dos leitõezinhos. E importante a gente cuidar a limpeza do posterior. Olha a diferença aqui, pessoal, da imagem de cima e da imagem de baixo. A imagem de cima, como é que tá a limpeza do posterior? Tá horrível, né? Tá tudo sujo. A vulva da fêmea tá suja, o posterior todo, aqui ó, o locomotor dela tá tudo sujo. A de baixo tá bem limpinho, tá? E por que que isso é importante? Porque o leitãozinho vai sair por aqui. E se ele sair, ele já tiver contato com toda essa sujidade, a chance dele se contaminar com alguma bactéria, algum micro-organismo, ela é muito alta. Então a gente tem que cuidar aqui ó, e deixar limpíssimo, o mais limpo possível, para a gente evitar a contaminação, porque é o primeiro contato que o leitãozinho vai ter com o meio externo e o contato com micro-organismos. Então a gente tem que deixar o ambiente mais limpo possível, tá? E aqui a glândula mamária, né? Também cuidar bastante a questão da limpeza da glândula mamária, porque é onde o leitão vai colocar a boca aqui, né, para receber o aleitamento, né? Para ele conseguir mamar. Então ele também pode se contaminar e vai se contaminar se isso aqui estiver tudo sujo de fezes e sujidades, tá? Então cuidar para essa questão.
E preparar, né, o escamoteador aqui. Então, tô vendo ali que a fêmea, né, a matriz, começou a pingar leite ali ou sair jato de leite. Vou ali, já ligo o escamoteador para ter um ambiente quente quando o leitãozinho nascer. Então, ele nasceu, eu pego ele e coloco no escamoteador e vai estar um ambiente quente, já preparado. Eu não posso esperar para ligar ele quando começar o parto, porque daí vai demorar até eu aquecer. Pensem assim, ó, para vocês associar, da mesma forma que ocorre lá no alojamento dos pintinhos no aviário, tá? Que a gente já viu, que vocês estão mais inteirados sobre o assunto. Então a gente tem que aquecer o ambiente um tempo antes, né? Para o chão ali estar quentinho. Aqui é a mesma coisa. Aqui, claro, não precisa ligar 24 horas antes, né? Mas a gente vê que tá iniciando ali, se aproximando do parto, vou ali e ligo a lâmpada para estar um ambiente quentinho para o nascimento do primeiro leitão. A gente tem que sempre pensar em preparar o ambiente para o nascimento do primeiro. Se tiver bom para o primeiro, para o segundo, para o terceiro, para o 10º, vai estar bom igual, tá? E aí, no dia do parto, o que que a gente faz? A gente não pode fornecer alimento no dia do parto, como a gente já comentou. A gente precisa varrer a baia e não deixar restos de comida, né? Para ter um ambiente limpo, obviamente. Lavar e desinfetar o posterior das fêmeas, então a gente faz essa lavagem antes dela entrar na maternidade, porém ela fica alguns dias ali, tá? E aí, quando eu vejo que está se aproximando o parto, eu vou ali e eu faço mais uma limpeza do posterior, tá? Limpar a glândula mamária pelo mesmo motivo, né? Vai ter uma sujidade baixa, vai ter pouca sujidade porque elas já tomaram banho antes de entrar, mas um pouquinho vai aderir, porque elas vão ficar em torno de uma semana ali. E aí a gente precisa fazer uma nova limpeza, tá? Lavar e desinfetar a grade onde o leitão irá cair, né? Então a gente vai ver que o posterior da fêmea ali, no posterior tem uma gradezinha, então eu preciso limpar ali, porque é onde ele vai cair, onde ele vai ter o contato com o chão. E nesses dias que a fêmea estava ali, ela acabava defecando, urinando. Então eu tenho que limpar isso aí para ele ter um contato com um ambiente limpo. Preparar o escamoteador, a gente já comentou, né? Isso, né? Deixar ele ligado. E quando a gente tiver piso térmico, né? Deixar o piso térmico também ligadinho ali, tudo certo, tá? E preparar os materiais para o manejo do leitão ao nascimento. A gente já vai ver daqui a pouco o que, que a gente precisa de materiais para a gente acompanhar o parto do suíno, tá? E agora a gente vai ver então o manejo do parto. E aqui é quando começa a ocorrer o parto. Eu acho que foi até um de vocês, não lembro quem que comentou, né? O nascimento do leitão, de cada leitão, ele é muito rápido, tá? Então tu vai ver que a fêmea começa a ter contração, ela dá uma espichadinha assim, apontou a patinha e saiu o leitão. É questão de segundos, tá? Do momento que aponta o leitãozinho para ele sair, tá? Isso em condições normais, tá? Depois a gente vai ver algumas coisas que podem ocorrer. Então aqui, ó, tem uma ordem cronológica do nascimento, tá? Essa segunda imagem, vocês veem que ela chegou a ficar tremida, é porque é muito rápido, né? Apontou a patinha e nasceu o leitão, tá? E aí aqui, ó, é o gradil, né? A grade que eu falei para vocês, onde o leitão vai cair. Ele nasce e ele tem contato com essa grade aqui, tá? Então a gente tem que deixar ela limpa, né? Lavar e desinfetar o fundo aqui, né? Para ele ter contato com um local limpo, tá? Olhem aqui, ó, o cordão umbilical ainda dentro aqui da mãe, tá? Por isso que é importante a gente não dar alimento para esse animal, para ela não defecar durante o momento do parto. Porque olha onde é que está o ânus da fêmea aqui, muito próximo da vulva. E daí se ela libera fezes em cima aqui do leitãozinho, né? Esse leitãozinho ele estava num local estéril, que é o útero, protegido. E aí ele cai aqui e tem contato com fezes, né? Ele vai contrair alguma bactéria que pode ser patógena, tá? Patogênica. Aqui, né, mais uma imagem para vocês, né? Então, aqui a fêmea, né, no momento antes da contração, apareceu as patinhas e nasceu o leitãozinho. Notem aqui, ó, que essa fêmea tá com o posterior sujo, tá? Então, esse leitãozinho vai se contaminar no momento do parto, tá? Por isso a importância de ir ali
e limpar quando eu vejo que está se aproximando o momento do parto, tá? Aí o leitãozinho nasceu, né? Teve o contato ali com a grade. O que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai avaliar se é um leitão vivo, se ele morreu ali, né? Nasceu morto ou, né? Morrer logo após o parto, enfim. E se é um leitão mumificado. Se for mumificado, a gente descarta, obviamente, né? Aqui tem uma imagem de um leitão mumificado. Por que a gente chama de mumificado? Porque ele é tipo uma mumiazinha, tá? Ele morreu em qualquer período ali da gestação e ele ficou ali dentro, tá? E aí ele vai ressecar e ele vai sair só no momento do parto, tá? A gente tem os animaizinhos vivos, né, que são aqueles que nascem tudo certinho ali, e tem os natimortos, né, animais que morrem durante o parto ou minutos antes do parto. Nasceu ali mortinho, tá? São leitões normais, então a gente vai ver ali que eles têm uma conformação normal, bem formadinho, porém nasce morto, né? Por que eles podem nascer mortos? Porque pode ocorrer o rompimento prematuro do cordão umbilical durante o parto, tá? Então, ali antes de nascer, rompeu, e aí pode ter sangrado demais ali dentro, enfim, né? E aí para o fornecimento de oxigenação, porque como é que esses animais eles são oxigenados, né? Os animais mamíferos, né? Que são gestados dentro de um útero. A oxigenação vem através do sangue da mãe, né? E o sangue da mãe passa para o filhote através do cordão umbilical ali da placenta. Se esse cordão umbilical rompeu lá dentro, né? O que vai acontecer? Ele vai morrer por asfixia, porque ele não vai conseguir respirar, tá? Ou porque demorou muito para nascer, tá? Tinha um leitãozinho ali que trancou o canal. Os outros que estão ali vai demorar muito, eles podem morrer, e aquele que trancou ali também pode morrer, tá? Então, acontecimentos aqui, ó, falando, né, de gestação e parto, tá? Então, aqui na tabela, a gente tem na parte da esquerda o acontecimento e a duração média. Então, a gestação, né, 114 dias a média, podendo ter algumas pequenas variações aí, tá? De uns dias para menos, uns dias para mais, mas a média é 114. A duração do parto, tá? A duração do parto, ela é em torno de 3 horas, tá? O ideal, 3 horas. Mas pode ocorrer em 25 minutos, né? Ou demorar até mesmo 8 horas, tá? O intervalo de expulsão entre um leitão e outro, então o nascimento de um leitão e outro, ele pode ocorrer de 1 em 1 minuto, nascimento de leitões, ou a cada 230 minutos, tá? 230 minutos dá 60, 120, quase 4 horas, tá? Aí, o ideal é que nasça leitõezinhos em espaços curtos. Quanto menor for o tempo do parto, melhor, tá? Quanto mais prolongado for o parto, pior, porque pode aumentar a quantidade de leitões nascidos mortos, tá? A primeira mamada pós-parto, ela tem que ocorrer, né, em até 20 minutos pós-nascimento. Então, nasceu o leitãozinho, eu vou secar ele, vou colocar no escamoteador e depois eu coloco ele para mamar, tá? Aí vai ocorrer o ressecamento do cordão umbilical, que vai ocorrer em torno de 12 horas após o parto. Então, é importante a gente cuidar a questão do cordão umbilical do leitãozinho, né? Fazer o corte do cordão umbilical, porque ele nasce com um cordão umbilical muito grande. Então, a gente corta ele, pode passar iodo ali, né? Para evitar a entrada de micro-organismos, tá? E a expulsão da placenta após o último leitão, ela ocorre em torno de 4 horas após o parto, mas ela pode ocorrer instantaneamente após a expulsão do último leitão ou até mesmo 12 horas pós-parto. Qual que é o problema da placenta demorar muito para ser liberada? A placenta, quando ela demora muito para ser liberada, começa a proliferação de micro-organismo na placenta, no útero, tá? Então, ela pode ter uma metrite, tá? Porque o canal da cervix está aberta, a placenta está lá dentro, micro-organismos podem entrar e causar uma metrite. Então, quanto antes ocorrer a expulsão da placenta, melhor, tá? Isso é para qualquer espécie. E aí aqui, pessoal,
eu tenho uma planilha, tá? Isso aqui é uma planilha de nascimento, e eu trouxe como exemplo, porque eu achei bem interessante para vocês verem como é que é feito o controle de nascimento, tá? Numa maternidade. Então, vai ter ali, tu imprime uma planilha e tu coloca na baia de cada fêmea. E aí a pessoa que vai acompanhar o parto, importante vocês saberem que 100% dos partos, eles precisam ser acompanhados. Então, tem que ter gente ali na maternidade sempre cuidando, tá? Para intervir quando necessário, tá? E fazer o manejo ali do leitãozinho. Então, 19 leitões, Pro? essa aí, 19. Meu Deus. Bastante, né? Então, o que que a gente faz nesse controle aqui, né? Ele é impresso, colocado ali, e daí vai tendo aqui, ó, o númerozinho do leitão, a quantidade de leitões, e a gente coloca a hora que nasceu. Então, olhem aqui, ó, primeiro leitãozinho, nasceu às 11h30, tá? Então, aqui tem a identificação da porca, ó, 18055. E a hora que nasceu o primeiro leitãozinho, 11h30. 11h35 nasceu o segundo. 11h40 o terceiro. 11h46 o quarto. Olhem só como o espaço aqui, ó, ele tá bem reduzido. Ele tá numa média de mais ou menos 5 minutinhos, né? Entre um leitão e outro. Então, isso aqui tá perfeito. Perfeito. O parto, ele iniciou, né? O primeiro leitãozinho nasceu às 11h30 e o último nasceu a 1h55, 19 leitões. Então, um parto que ocorreu aqui, ó, perfeito, tá? Ó, inclusive aqui, ó, o 15º e o 16º nasceram no mesmo minuto. O 13º e o 14º também, todos no mesmo Mas minuto. o nono, o 10º e o 11º também, tudo 12h22, ó. Isso, ó, aqui é isso aí. Então, às 12h22 nasceram 3 leitõezinhos no mesmo minuto, tá? Então, um parto que ocorreu sem intercorrência nenhuma, tá? Aqui do ladinho, ó, hora de ocitocina, né? Se foi aplicado ocitocina, não foi aplicado. Por quê? Porque ocorreu o nascimento tudo adequado, né? Mortos aqui, ó, nenhum, e mumificado também não. Então, todos vivos, tá? Um parto top, excelente. Aqui a gente tem um parto diferente, tá? Essa outra aqui, ó, a suína, né, a matriz 7281, né? Ela teve problemas e intercorrências no parto. Então, como a gente viu anteriormente, tem parto que ocorre perfeitamente e tem parto que vai ocorrer complicações e a gente tem que estar ali para auxiliar nesse parto. Então, olhem aqui. O primeiro leitãozinho, ele nasceu às 18h25, né? O segundo, 18h33, 18h50. Aí começou a espaçar um pouco o nascimento, né? 19h20, já demorou 30 minutinhos para nascer o quarto leitãozinho. Depois, ó, foi 32 minutos, às 22, né? Nasceu o quinto leitãozinho. E vocês veem aqui, ó, que tá demorando em torno de 30 minutos cada leitãozinho, tá? Nasceu o sétimo aqui, ó, o oitavo, né, 21, aqui parecia que era 01, é 2, tá? Às 21, o 10º leitãozinho nasceu às 21h12, ele nasceu morto, tá? Então aqui já teve uma complicação, teve um filhotinho que nasceu morto. Aí tu anota aqui do ladinho qual que foi que nasceu morto. E continuou o parto, tá? Continuou o parto, e aí aqui, ó, vocês veem que às 20h40 ele aplicou ocitocina, tá? Então, 20h40, depois começou a nascer os outros aqui, né? Vocês veem que ficou espaçado, né? Deu 40 minutos. Lembra que a gente falou aqui, ó, eu não associei com a ocitocina, mas vou mostrar. Então, às 20, né? E até às 22, estava nascendo o leitãozinho a cada 30 minutos. Ele deu uma espaçada. Aí demorou 40 minutos. Era 20h40, não tinha nascido nenhum. Aplicou ocitocina. Então, a hora de ocitocina, às 20h40. 5 minutinhos depois, nasceu o leitãozinho. Daí voltou aqui, ó, começou a nascer. Às 21h12, nasceu um morto. Às 21h20, nasceu outro morto.
E aqui, não sei que hora que é isso aqui, acho que é Acho que é 23, Pro. A 23. pessoa se enganou ali. É, 23 olha e só, 5 minutos. Nossa, demorou bastante do 15º demorou pro muito, 19º. né? Então, para nascer o último leitãozinho demorou muito. E aí, ele nasceu morto. E vocês veem que tem uma observação aqui, ó, toque. Então, foi feito toque na matriz, provavelmente aqui, nesse último. Então, nasceu o 15º às 21h45, a placenta não foi expulsa, né? Às 23 horas ele fez o toque e provavelmente tinha o leitãozinho trancado ali. E aí ele tirou e ele estava morto porque ele demorou muito tempo para nascer, tá? Então tudo aqui vai sendo contabilizado e vai sendo colocado aqui, tá? Até porque as fêmeas, as matrizes, pessoal, elas ficam conhecidas dentro da propriedade. Então, as pessoas que trabalham ali já conhecem e sabem que, por exemplo, a 7281 sempre tem problema no parto. Então, eu tenho que dar uma atenção especial para ela. Já a, a, a anterior ali, que era a 18055, geralmente tem parto, né, tudo ok, sem intercorrência. Então, elas ficam conhecidas e eles acabam também dando mais atenção para uma ou para outra. Mas isso não quer dizer que uma que teve o parto perfeito em um parto, que o próximo vai ser perfeito também. Podem ocorrer intercorrências. Então, por Pro, e isso quem que que aplica essa citocina? É o funcionário? É o veterinário que tem que estar acompanhando? Porque a gente aprende isso, tem algum curso que nos ensina que a gente tem... Porque olhando agora toda essa planilha, se fosse eu estaria aplicando essa citocina antes ali. Será que não demorou muito comparada com essa matriz anterior? que acontece, né? Isso quem cuida são funcionários, não tem como o médico veterinário ficar ali, né? Vocês veem aqui, ó, por exemplo, o parto feito por Laura mais Klein, né? Então, são mais de uma pessoa, às vezes, que cuidam do parto de uma mesma fêmea, porque tu tem que ficar fazendo escala, né? Dentro de uma maternidade ocorre parto 24 horas por dia. Então, tem que ter tem pessoas que trabalham de tal hora até tal hora, outra de tal hora até tal hora, e eles ficam cuidando, né? E auxiliam quando necessário. Então, nem sempre, na maioria das vezes, não é um médico veterinário. Eles são treinados por um médico veterinário. Então, o veterinário vai lá, faz o treinamento, explica tudo para eles, e aí eles vão fazendo, tá? Quando que vocês aprendem o que tem que fazer, né, em cada parte aqui? Agora, na aula de hoje que a gente vai ver, tá? Então, a gente vai ver aí nos próximos slides quando que a gente tem que aplicar a ocitocina, quando não aplicar, né? Por que que eu não pego já do início e eu aplico a ocitocina? Porque talvez não é necessário, né? Olhem a fêmea a suína anterior, a matriz. Ela teve um parto ok, não precisou aplicar a ocitocina. O que a ocitocina vai fazer? Aumentar a contração, né? Estimular a contração do útero. Só que se eu tiver um leitãozinho que está trancado ali no canal e eu aplicar a ocitocina, o útero vai ficar contraindo, contraindo, contraindo e não vai sair. E aí eu posso acabar ocasionando um rompimento uterino da fêmea, se eu aplicar muito a ocitocina, tá? E chega um ponto que a ocitocina ela perde a eficácia dela e aí a fêmea para de ter contrações. E aí pode morrer leitãozinho. Então tem que cuidar. A gente tem que conhecer o tempo que é normal entre o nascimento de um leitãozinho e outro, que tinha naquela tabelinha que eu mostrei, e a gente vai vendo, né? Uma média, assim, em torno de 15 minutos. Mas ele pode demorar aí até mais de hora ali para nascer um leitãozinho. E aí, só que assim, se a fêmea está tendo partos, né? Nascimento de leitãozinho a cada 5 ou 10 minutos, e eu vejo que está demorando 30 para nascer o próximo ou 40, vale de eu botar a mão ali, fazer um toque. Se tem algum que está trancando o canal, eu auxilio a retirada. Se não tiver nenhum trancando ali, espero mais um pouquinho, faço massagem na glândula mamária, no abdômen da fêmea. Quando eu faço a massagem na glândula mamária e no abdômen da fêmea, estimula a liberação fisiológica de ocitocina.
e aí aumenta a contração e ela expulsa mais um filhote. Se mesmo assim não ocorrer, a gente aplica a ocitocina, né? E aí, né, aumenta a contração e pode nascer o filhotinho, tá? Então a gente tem que ficar sempre de olho. Regras do parto. Então agora a gente vai ver essas regrazinhas aí, tá? Intervir no parto apenas quando há necessidade. Então, quando a gente tá vendo que tá nascendo adequadamente, eu não preciso ficar intervindo, eu vou deixar nascer e eu vou fazendo o manejo dos leitõezinhos, tá? Então, as matrizes com menos leitões, elas tendem a ter intervalos maiores entre nascimento, né? Então, a gente tem que ter paciência. Se é uma fêmea que tem pouco leitãozinho ali no útero dela, o espaçamento entre o nascimento de um e outro, ele é mais demorado, tá? Se for uma que tem muito leitãozinho, vai nascer mais próximo um do outro, tá? O toque é a última opção, tá? Por que que a gente tem que evitar fazer o toque, colocar a mão ali na vagina da fêmea e ver se tem alguma obstrução? Porque pode levar contaminação para dentro. E mesmo quando a gente fazer o toque, né? A gente tem que fazer com a luva e passar iodo na luva. Luva estéril, obviamente, e a gente ainda passa iodo antes de colocar a mão, para evitar de levar contaminação. Evitar de realizar toque em leitoa, tá? Porque o que vai acontecer? A gente vai acabar machucando essa leitoa, tá? A leitoa é aquela que nunca teve um parto. Então, vai ser o primeiro parto dela. A matriz, que já teve partos, o canal do parto, ele é mais desenvolvido. Agora, se eu colocar a mão ali na vulva, né, e vagina da leitoa, ela tem o canal muito pequeno. E aí eu vou acabar lesionando essa leitoa. E daí eu posso acabar ocasionando aí um descarte precoce, né, futuramente dessa matriz, tá? A não ser, né, que ela esteja forçando, né, e a posição ou o tamanho do leitão pode estar impedindo a saída. Nesse caso, aí sim é extremamente necessário, daí não importa se é uma leitoa ou se é uma matriz. Eu vejo que ela está tendo contração, ela está forçando para sair, mas não está saindo, talvez ele está trancado ali no canal ou numa posição inadequada. Aí sim eu tenho que colocar a mão e ajustar para nascer, porque senão, se eu não fizer isso, morre o leitãozinho que está trancado, morre os outros que estão lá dentro e pode morrer a matriz também, tá? E aí a ocitocina apenas quando não há contrações, né? Do contrário, pode causar rompimento prematuro do cordão umbilical e causar aumento de natimortos, né? E vai causar a dependência, tá? Então, o que que acontece? Como é que eu sei que a fêmea está tendo contração? Ela vai movimentar o membro posterior. Tá, aqui eu podia até ter botado um vídeo, depois eu vou mandar um vídeo para vocês no grupo. Ela fica movimentando o membro de trás, ela fica fazendo esse movimento aqui, ó, e aí ela puxa ele para frente e ela dá uma forçadinha. E tu vê que aqui no abdômen dela ela dá uma forçadinha e aí sai o leitãozinho. Isso significa que ela está tendo contração. Se ela não estiver apresentando contração, não está nascendo filhotinho, obviamente, né, leitão. O que que eu posso fazer? Massagear a glândula mamária com a mão e o abdômen. Aí isso vai favorecer a liberação fisiológica de ocitocina. Quando ela libera a ocitocina de forma fisiológica, tem contração. Caso mesmo assim ela não tenha contração, a gente aplica a ocitocina. É 2 ml que a gente aplica de ocitocina a dose. Só que, se eu ficar aplicando muita ocitocina, o que que acontece? Ela causa dependência no corpo da fêmea. E daí, se eu estou aplicando muita ocitocina, o cérebro, que é onde ocorre lá a liberação de ocitocina, lá na hipófise, ele entende que tem muita ocitocina ali. E aí ele para de liberar a ocitocina. E aí a fêmea só vai ter contração se eu ficar aplicando ocitocina, tá? Então, evitar, só aplicar quando realmente é necessário. Quando que a gente deve intervir no parto? Quando ocorrer demora para o nascimento ou dificuldade em expulsar os leitões, tá? No nascimento. Espera-se, então, o nascimento de um leitão a cada 15 a 30 minutos e vai depender de cada matriz
e da quantidade de leitões que cada uma delas tiver no útero, tá? Ter uma atenção para quando para não nascer leitões mortos, né? Quando demora muito para nascer, eles podem morrer por asfixia. Então, o que que acontece, né? Falei já um pouquinho para vocês ali anteriormente. Leitãozinho está demorando muito para nascer, né? O que que pode acontecer, né? Ele pode morrer por asfixia ali dentro. Pode romper o cordão umbilical, ele ficou trancado ali no canal, e aí ele já não está mais recebendo oxigenação por parte da mãe, e ele não saiu para fora para conseguir respirar, e aí ele pode morrer por asfixia. Então, ter essa atenção especial aí no período de nascimento entre um leitão e outro. E por isso que a gente tem que ter uma planilha e anotar ali os horários, para a gente saber, porque geralmente a gente está cuidando de vários partos ao mesmo tempo, né? E aí eu não vou lembrar de cabeça quando que nasceu o primeiro, quando que nasceu o segundo da matriz A, da matriz B, da matriz C. Então eu tenho que ir lá e anotar. E daí eu vou cuidando ali e vou vendo, essa aqui é 40 minutos e não nasceu leitãozinho, o que que eu vou fazer, né? Fazer uma massagem ali, não saiu, vamos fazer um toque e ver como é que tá. Tá tudo certo, aplico a citocina. Não tá certo, tá trancado, vou auxiliar a retirada e ver se vai continuar nascendo, tá? Então, fazer a massagem na glândula mamária, né, e no abdômen, ali na barriga da matriz, para estimular a liberação de ocitocina. E tem outro manejo que a gente pode fazer, que é estimular a matriz para ela levantar e deitar novamente, tá? Então, tá demorando ali, fiz a massagem na glândula mamária, fiz massagem no abdômen, não nasceu o filhotinho, vou ali e estimulo ela a levantar e deitar novamente, porque quando ela levanta e ela deita, ela pode ajustar algum leitãozinho que está numa posição inadequada para o nascimento, e daí ele vai nascer, tá? Ou algum que está trancado lá no início do canal, quando ela levanta, ele volta para dentro. E daí ela deita e ele vai certinho e aí ele consegue nascer, tá? Quando a gente faz o estímulo de deitar e levantar da matriz, é importante a gente retirar os leitõezinhos que estão ali, que já nasceram, e colocar lá no escamoteador, para evitar esmagamento, porque eles estão muito bobinhos, eles não sabem sair ali do lugar. E a fêmea também está estressada, ela não vai ficar cuidando, ela vai só querer deitar. Então a gente tira eles, coloca no escamoteador e aí pode fazer esse estímulo, tá? Após todas essas tentativas e sem sucesso, né, ou seja, sem nascimentos, aí a gente aplica a ocitocina, 2 ml, tá? Se não houver nascimentos após 15 minutos, a gente realiza o toque para ver se não tem um animal ali, um leitão, né, trancado no canal, tá? E aí, se tiver, a gente faz a retirada. Então, 100% dos partos, eles devem ser acompanhados, né? E a maior mão de obra, ela é compensada pelo maior número de leitões nascidos vivos obtidos. Então, a gente precisa de muita gente, né, para cuidar uma maternidade, para fazer ter sucesso, né? Porque o que que acontece? Se eu não ficar cuidando, talvez eu perca uma leitegada inteira ali, tá? Pode não ocorrer nenhuma intercorrência, mas pode ocorrer mais de uma, e aí a gente perde muitos leitõezinhos. Então, a gente tem que ter mão de obra em quantidade e qualificada, né? Com treinamento realizado para conseguir fazer todos esses partos aí e a gente ter um maior número de leitões nascidos vivos, tá? E aí a gente precisa auxiliar eles na primeira mamada, tá? Para eles aprenderem que ali tem o leite e tudo, né? Não deixar somente pelo instinto, pela fome, né? A gente fazer eles mamarem ali em no máximo 20 minutos, tá? Então a gente fornece o leite na boca do leitãozinho, né? E se certificar que eles mamem de pelo menos, né, mais ou menos 10 ml de leite, tá? Aí a gente pega, igual tá fazendo aqui nessa imagem, né? E coloca ele ali no bico, né? Da glândula mamária, na papila mamária da fêmea, e faz ele pegar e ele mamar ali, tá? O parteiro, que é quem vai cuidar do parto, né? Ele é responsável por cuidar do parto e fazer o manejo do leitão no nascimento, tá? Então, a matriz em pé, né? Fazer massagem para ela deitar e cuidar para que ela não pise em nenhum leitão, né?
Os leitõezinhos são bobinhos, eles estão ali, recém-nascido, eles podem ir para baixo, ela pode pisar em cima, ela pode deitar em cima, então tem que cuidar nesses primeiros momentos, tá? Auxiliar na primeira mamada, né? Então o leitão ele nasce sem praticamente nenhuma imunidade, e ele vai adquirir essa imunidade através da amamentação, né, da ingestão do colostro, assim como ocorre nos bovinos. Não tem transferência de imunidade pela placenta, né, e ele deve mamar o colostro, então, para adquirir essa imunidade através das imunoglobulinas ali do colostro. Quanto antes ele mamar o colostro, maior a eficiência intestinal de absorção dessas imunoglobulinas e melhor vai ser a imunidade dele. Então, por isso que temos que fazer ele mamar o mais breve possível, né? Em no máximo 20 minutos. E alguns animais, eles nascem totalmente envoltos na placenta e eles podem morrer sufocados. Então, podem nascer junto com a placenta, ali enroladinho na placenta, e ele pode morrer sufocado. Então, por isso que a importância de ter alguém ali cuidando para abrir essa placenta e tirar o leitãozinho que tiver ali no meio, tá? E aí aqui, ó, pessoal, né, uma tabelinha mostrando para vocês então a concentração, perdão, de imunoglobulina no colostro de acordo com as horas pós-parto. Então, olha aqui a quantidade, né, no momento do parto ali, né, 48,26% de imunoglobulina a gente tem. 12 horas após, 29,4%, 24 horas após, 14%, e 48 horas após, 8,9% aí de imunoglobulina. Então, por isso a importância, né, de fazer os leitões mamarem o colostro o quanto antes, né, durante ainda o parto dos irmãos ali, tu já fazer eles mamar, para eles conseguirem ter uma maior capacidade de absorção de imunoglobulina e se alimentar de um colostro mais rico também em imunoglobulina, tá? E aí, quais materiais que são necessários para acompanhamento do parto, tá? Luva de palpação, estéreo, né, obviamente, luva de procedimento, ocitocina, seringa e agulha, né? Pó de secagem ou maravalha, né? Então, o que é esse pó de secagem? É um pó que tu compra ali, ou pode ser maravalha mesmo, e tu seca o leitãozinho. Eu já vi propriedade fazer secar com farinha de milho, tá? Tu pega o leitãozinho, ele nasce todo úmido, né? Corta o cordão umbilical, passa ali o iodo, né? No cordão umbilical e seca ele. Passa o pó de secagem ou passa ele na maravalha para absorver essa umidade e aí a gente coloca no escamoteador, tá? Barbante e tesoura, né? Para quê? Para amarrar o cordãozinho umbilical deles quando necessário, tá? Para fazer o corte. Um balde para placenta, né? Umbigo e para filhotes natimortos, né? Leitões natimortos. Iodo para a gente passar aí no umbigo do leitão, fazer a cura do umbigo. Bastão marcador. Para que serve esse bastão marcador, pessoal? A gente não vai conseguir saber, depois de alguns animaizinhos, de alguns leitões ali, qual que nasceu primeiro, qual que nasceu por segundo, qual que nasceu por terceiro. Então, a gente pega esse bastão e a gente coloca o número no leitãozinho, para a gente saber qual que foi o primeiro, qual que foi o segundo, qual que foi o terceiro, e para mim conseguir fazer eles irem mamando ali adequadamente, para um não ficar mamando demais e o outro menos, tá? Então, a gente marca eles e coloca o número do nascimento, tá? Papel e caneta, né? Antibiótico, seringa e agulha, caso seja feito o toque. Então, quando é feito o toque, né? A gente evita ao máximo, mas pode ser aplicado o antibiótico, tá? E aí, né, a marcação ela ocorre de acordo com o nascimento, né? Então, por que é importante a gente marcar os leitõezinhos, tá? Leitões que nascem primeiro, eles se tornam mais espertos e tendem a impedir os demais, né, de mamar. Esse manejo torna possível prender no escamoteador os mais velhos para que os mais novos possam mamar o colostro adequadamente, tá? E facilita, né, a ingestão de colostro quando há leitegadas muito grandes. Então, primeiro nasceu, sequei e coloquei no escamoteador, ele ficou aquecido. Fui ali e coloquei ele mamar. Ele mamou o suficiente, boto ele de volta. Depois eu pego os mais novinhos e coloco ali, tá? E aí eu posso fazer a marcação deles aqui, ó,
né? Ou no meinho deles, ou aqui próximo da cabeça, ou na região posterior. E aí eu vou colocar o número, né? 1, 2, 3, 4, 5, tá? E se ela parir mais leitões do que a quantidade de tetos, né? A gente discutiu um pouquinho sobre isso. Olha aqui essa fêmea, né? Quantos ela pariu, né? É comum de ocorrer isso, de nascer mais leitõezinhos do que a quantidade de teto, tá? Então, o que que a gente faz? A gente acha uma mãe de leite, tá? Que não é a mãe biológica, né? Mas ela tem ali uma leitegada com menos leitões do que a quantidade de tetas. E aí a gente coloca um ali, né? Um ou dois, enfim, quantos der para colocar, né? E aí é necessário desmamar uma leitegada, né? E colocar essa mãe com leitões de aproximadamente 10 dias ali, tá? Então, no máximo, diferença, né, de dias ali de 10 dias pós-parto. E colocar a mãe de 10 dias com recém-nascidos, né, excedentes, tá? Aqueles que faltou teta ali, a gente coloca naquela mãe que está sobrando, tá? Priorizar leitões mais pesados para colocar junto com a mãe de leite, por quê? Porque eles vão conviver ali com os outros irmãozinhos deles que vão estar maior, então tem que ser aqueles maiorzinho para conseguir competir ali, tá? E a observação que a gente tem que ter aqui, né, quantidade e tamanho dos tetos, tá? Então, quantidade relacionada à quantidade de leitões que nasceram e o tamanho também. Tamanho principalmente relacionado à leitoa. Primeiro parto, elas podem ter a papila mamária muito pequenininha, e aí dificulta o leitão de pegar o teto ali e conseguir ingerir o leite. Ou fêmeas mais velhas que têm o teto muito grande, que também dificulta o leitãozinho ali de mamar, tá? E algumas matrizes, elas não aceitam, né, novos leitõezinhos ali, tá? Então, elas vão rejeitar. E aí, a gente tem que cuidar isso para elas não matarem esses leitõezinhos, tá? E aí, pessoal, era essa a aula de hoje, tá? Conteúdo que eu tinha para passar para vocês hoje. Vocês têm alguma dúvida, pessoal, sobre o conteúdo que eu passei hoje para vocês?